pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um programa Viver Bem. Desde já agradeço a sua audiência, viu? E hoje nós iremos dar dicas importantes sobre o direito do consumidor, principalmente agora na pandemia, porque muitos setores foram afetados. Sobre este assunto, eu converso agora com o advogado Marcelo Cesário. Isso afetou diretamente milhões de pessoas no Brasil inteiro. E as escolas vivem um dilema, né? Por conta da quarentena, do afastamento do convívio social, as aulas estão sendo praticadas de forma online. E o que os pais sempre perguntam é a possibilidade de haver algum desconto, algum abatimento ou até mesmo a isenção do preço da mensalidade cobrado por essas escolas. O que eu digo é o seguinte: as aulas devem ser repostas, porém uma indenização, um desconto, isso vai depender muito caso a caso e numa negociação diretamente com o estabelecimento de ensino. O que é a obrigação da escola é manter o seu conteúdo programático, isto é, manter as 800 horas aulas previsto em lei, transformando esse conteúdo, disponibilizando esse conteúdo diretamente para os alunos, seja de forma presencial, que nós sabemos que não está previsto, ou seja de forma online. Dessa maneira, cada escola poderá apresentar a sua eventual planilha de cursos, mostrando que o abatimento, né, que foi feito por conta da não presença dos alunos e oferecer um desconto das mensalidades. Mas isso não pode ser padronizado. Uma escola em São Paulo tem uma realidade, enquanto a escola em outra cidade no interior do estado tem uma realidade completamente diferente. O transporte escolar também é uma outra preocupação e ele pode ter dois caminhos. Pode haver a suspensão do contrato com a prorrogação ao final da quarentena, ou também é possível o consumidor pedir o cancelamento desse contrato sem a imposição de qualquer tipo de penalidade. Academias, cursos de inglês, cursos livres não são auditadas pelo Ministério da Cultura nem da Educação. Então prevalece o que está previsto no contrato. O consumidor pode suspender o contrato, está havendo uma livre negociação entre as partes, sem que haja o pagamento e após a retomada das atividades normais, prolongar esse contrato sem qualquer tipo de custo. Pode também fazer o cancelamento desse contrato, como eu disse, sem nenhum tipo de multa ou penalidade. A decisão sempre vale a do consumidor, porém, o diálogo entre as partes é fundamental. Doutor, vários setores estão realmente sendo afetados. Qual é a sua orientação? Desde o dia 11 de março de 2020, quando a OMS declarou pandemia mundial, evidentemente que todas as relações foram atingidas. Aqui no Brasil não foi diferente e a pandemia atingiu de modo direto praticamente toda a população, em maior ou menor grau para cada um, mas todas as áreas foram afetadas. Isso inclui o direito do consumidor, atingindo diretamente os planos de saúde, as questões bancárias por meio dos contratos de financiamento, os contratos consignados, as relações locatícias, né? Inquilino preocupado em não poder pagar o aluguel, o proprietário preocupado em receber o aluguel, porque muitas vezes esta é a única fonte de renda que ele tem. De modo que as relações de consumo foram imediatamente e diretamente impactadas pelo coronavírus. Mas não só as relações de consumo. Outras tantas, as questões trabalhistas, questões tributárias e, sobretudo, as questões de família, né? Envolvendo aí as pensões alimentícias, onde o pai preocupado em não conseguir pagar, as mães preocupadas em relação à guarda e à segurança e proteção dos filhos, né? Porque imaginam que as crianças não terão aquele mesmo cuidado quando os pais farão a visita dessas crianças. Em relação à saúde, o paciente tem direito ao teste rápido? Recentemente, a Justiça derrubou uma decisão que obrigava as operadoras de plano de saúde a cobrir o teste sorológico, também conhecido como teste rápido. Porém, tal procedimento ainda continua previsto no rol de procedimentos obrigatórios lançados pela ANS. Isso, na prática, significa o quê?
que o consumidor tem direito a fazer o exame sorológico, deve ser coberto pela operadora de plano de saúde, ainda que haja resistência por parte dos planos de saúde. Lembrando que para fazer tal exame é necessário a requisição médica. E quanto ao financiamento, qual é a orientação? Os bancos têm promovido uma série de medidas por conta do Covid. Refinanciamento, o adiamento de parcelas, a prorrogação de contratos. Existe, inclusive, um projeto de lei em tramitação no qual suspende temporariamente o pagamento do empréstimo consignado. Mas atenção, o consumidor precisa ter muita atenção nessa hora. É no contrato ou nos aditivos desse contrato que estão previstos todas as cláusulas e obrigações referentes a esse contrato que está sendo pactuado. Portanto, é fundamental o consumidor esclarecer todas as suas dúvidas antes de assinar esse contrato. O aluguel também acabou sendo atingido nesse período de pandemia. O aluguel foi diretamente atingido pela pandemia, mas é preciso lembrar os dois lados da moeda, tanto o direito do inquilino como também o direito do locador, onde tem muitos casos onde o proprietário tem como única fonte de renda justamente esse aluguel que provavelmente deixou de ser pago. O que deve ser adiantado e lançado é a livre negociação entre as partes. Qualquer arranjo entre inquilino e proprietário que deixe as condições mais razoáveis é válida nesse momento. É possível também a rescisão desse contrato sem que haja qualquer tipo de multa ou penalidade, que geralmente está previsto no contrato de locação, cabendo às partes, como eu já disse, uma livre negociação para que ambas saiam pelo menos satisfeitas dessa situação. O que tem sido também bastante comum é a antecipação dessa rescisão ou o uso daquela caução, aquele aluguel que foi depositado antecipadamente, aquele valor que o inquilino depositou 2, 3, 4 meses como uma forma de garantia do seu contrato. Então, havendo essa negociação, essa livre negociação entre as partes, autoriza-se que o proprietário receba, vá usando esse valor depositado antecipadamente a título de caução. E ao final desse valor, claro, o inquilino deverá apresentar uma nova garantia ao proprietário, seja um fiador, seja uma nova caução. Ok, doutor, muito obrigada pelas informações. Com certeza acabou contribuindo muito com o pessoal de casa, viu? Agora nós iremos para um rápido intervalo e, na sequência, eu volto para falar sobre a Lei Maria da Penha em forma de cordel. É um instante só. A Flor Betana oferece uma ampla variedade em cosméticos veganos 100% naturais, feito à mão com todo carinho. Entre eles, sombras, iluminador, gloss hidratante facial, hidratante corporal, esfoliante, escalda-pés, desodorante, shampoo sólido e condicionador sólido. Acesse agora mesmo o Instagram e Facebook Flor Betana e saiba mais informações sobre cosméticos veganos e artesanais. Telefone 18 99717 4073. Artesã Natália Stable. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas e aos sábados das 8 às 21 horas e feriados das 8 às 13h30. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822, Mário Amato. Telefone 3909-1394.
Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508.